Anabolizantes e esteroides. Vamos falar de história, de uso, de efeitos e de riscos. Então, os anabolizantes e esteroides são substâncias sintéticas derivadas da testosterona e utilizadas tanto na medicina quanto no esporte para aumentar a síntese proteica e promover o crescimento muscular. O seu uso médico, ele é legítimo sim, mas em algumas condições. Mas o seu abuso, especialmente por atletas e fisiculturistas, levanta sérias preocupações de saúde. Hoje em dia, todo mundo praticamente está usando. Então vamos para a importância médica e o histórico no uso do esporte. Os esteroides anabolizantes, eles foram desenvolvidos inicialmente para tratar condições como hipogonadismo, sarcopenia, que é a falta de músculo, osteoporose e certos tipos de anemia. Aí, o seu uso médico se estendeu para pacientes em estados catabólicos graves, a gente estava perdendo muito músculo, como aqueles com HIV, AIDS, né? Ou queimaduras extensas. E aí começou o uso não médico, né? Começou a ganhar força na década de 1950, principalmente entre o pessoal levantador de peso e fisiculturista. Aí a gente entrando no contexto esportivo, a equipe soviética nos Jogos Olímpicos, já na década de 1950, já fazia uso de testosterona sintética para melhorar a performance. E isso levou ao quê? Se os soviéticos estão usando, os americanos começaram a desenvolver os primeiros esteroides anabólicos sintéticos, como a meta-androstenolona, que é o Dianabol, para nivelar a competição. O que leva a gente aos primeiros esteroides utilizados e a evolução de tudo isso. Então, os primeiros esteroides anabolizantes desenvolvidos foram testosterona, lá em 1935, vai fazer quase 100 anos. Primeira versão sintética usada para tratar hipogonadismo. Depois a meta-androstenolona, de Anabol, em 1958, foi popularizada nos Estados Unidos, sendo a primeira a ser usada amplamente no esporte. A nandrolona, na década de 60, a gente vai escalonando aí, usado para tratar sarcopenia, mas também adotado por fisiculturistas, porque um efeito anabólico significativo e baixa conversão para estrogênio, então não fazia aparecer tanta ginecomastia. Estanozolol veio depois, o Winstrol, em 1962, um dos preferidos para ciclos de definição muscular. Depois a oxandrolona, que é o Anavar, em 64, primeiro desenvolvida para tratar perda muscular em pacientes hospitalizados, mas logo adotado por fisiculturistas por seu perfil de efeitos colaterais mais brando. Depois a trembolona, em 1970, que é um potente esteroide, todo mundo fala, é utilizado para ganho de massa muscular em gado, escutem isso, e depois adotado por atletas por causa da sua extrema capacidade anabólica. E com o tempo surgiram outras substâncias e estratégias também, né? Combinar tudo isso para optimizar os ganhos e para minimizar efeitos colaterais. E aí, efeitos colaterais, aí você pode usar um inibidor de aromatase e moduladores seletivos de receptores de androgênio, são tal dos SARMs, que eu vou falar em outro vídeo, não adianta a gente ficar jogando um monte de informação aqui. Vamos falar de contraindicações e riscos à saúde. O uso de esteroides anabolizantes, ele é contraindicado em diversas condições médicas que vão incluir doenças cardiovasculares pré-existentes, hipertensão arterial, disfunção hepática ou renal, histórico de câncer de próstata ou de mama, distúrbios psiquiátricos como os transtornos de humor e agressividade, adolescentes, mulheres grávidas, entre outros. E seus efeitos adversos vão incluir o quê? A supressão do eixo hipotálamo hipófise gonadal, levando à atrofia testicular e infertilidade em homens. Por quê? Se eu estou tomando, o corpo entende que não precisa fazer. Ginecomastia devido à conversão excessiva da testosterona em hormônio feminino, que é o estrogênio, aumento do risco cardiovascular, porque vai elevar o LDL, que é o colesterol ruim, e diminuir o colesterol bom, que é o HDL, danos hepáticos, especialmente em esteroides 17 alfa-alquilados, como o Dianabol e o Winstrol, o estanozolol, né? Comprometimento renal devido ao aumento da retenção de água hídrica e elevação da pressão arterial, e alterações psiquiátricas como a agressividade e a dependência psicológica, até depressão nisso também.
E a estratégia de ciclagem e ocultação no antidoping, isso é o que a gente mais vê, né? Atletas de alto nível vão recorrer a estratégias sofisticadas para evitar detecção nos exames antidoping. E algumas delas incluem ciclos mais curtos e uso de substâncias com a meia-vida curta, como testosterona propionato ou estanozolol, principalmente para eliminar rapidamente os vestígios dos compostos do nosso organismo. Uso de mascaradores, como diuréticos, para acelerar a excreção desses metabólitos. Microdoses e administração intermitente, por exemplo, dia sim, dia não, pula 2 dias, para manter os níveis hormonais dentro de uma faixa fisiológica e não levantar suspeita em exames de sangue. E uso de testosterona exógena com ajuste na relação testosterona-epitestosterona, que é uma relação que a gente chama de TE, para evitar a detecção de níveis anormais. E aí também o uso de SARMs, que eu não vou falar nesse vídeo, que não são detectados pelos mesmos testes que os esteroides convencionais, não que não vão ser testados também, tá? E o ranking dos esteroides do menos para o mais potente. A potência dos esteroides pode ser avaliado com base no seu efeito anabólico androgênico, sua taxa de conversão em estrogênio, que é o hormônio feminino, e sua toxicidade hepática. Então, do menos potente para o mais potente. Primeiro, oxandrolona, pouco androgênico, utilizado para definição muscular, geralmente a maioria utilizado por mulheres. Depois, primobolan, moderadamente anabólico, baixo impacto no eixo hormonal. Depois, a nandrolona, que é o decadrabolin, todo mundo já ouviu falar, alto teor anabólico com menor impacto androgênico. Depois a própria testosterona, enantato, ciproteato, propionato, que é base de quase todos os ciclos. Depois estanozolol, que é o famoso por aumentar mesmo a força e definição, mas é super hepatotóxico. Depois a meta-androstenolona de anabol, efeito anabólico potente, mas que aromatiza facilmente. A trembolona, que é um dos mais potentes, mais agressivos, altamente androgênicos, e a fluoximesterolona, eu acho que é isso, extremamente androgênico, usado para força máxima. E os efeitos de coração, rins e fígado. No coração, nossa musculatura miocárdica, hipertrofia do ventrículo esquerdo, aumentando o risco de arritmia e de insuficiência cardíaca, aumento da rigidez das artérias, favorecendo tanto hipertensão quanto aterosclerose, maior incidência de infarto do miocárdio, principalmente com trembolona e dianabol, não que não dê com os outros. Nos rins, glomerulosclerose segmentar focal devido ao aumento da pressão intraglomerular, retenção de sódio, que é aumentar bastante água, elevando o risco de hipertensão, que é a pressão alta, rabdomiólise e proteinúria, especialmente em usuários de altas doses. E não é difícil chegar lá não, porque vai ficando viciado, vai aumentando cada vez mais as doses. E no fígado, hepatotoxicidade, especialmente com os esteroides orais, colestase intrahepática, levando a pele amarela, icterícia e insuficiência hepática, risco de adenomas e carcinoma, câncer hepatocelular com uso prolongado. E vamos falar também de dependência e tolerância, né? Embora os esteroides anabolizantes não causem dependência física, do jeito que a gente pensa, como droga, elas podem gerar a tal da dependência psicológica, levando ao uso compulsivo. Porque os usuários frequentemente experimentam uma síndrome de abstinência, porque quando eles tiram, eles sentem fadiga, cansaço, né? Depressão e perda da massa muscular. Então a pessoa fica tentada a sempre usar. E a tolerância também ocorre, especialmente com as drogas altamente androgênicas. Muitos usuários aumentam as doses progressivamente para manter os ganhos, elevando ainda mais os riscos à saúde. Bom, como todos os vídeos, temos aí a conclusão. O uso de esteroides anabolizantes, com toda certeza, traz ganhos musculares importantes, só que é um custo elevado para a sua saúde. Então, médicos e pesquisadores sempre vão alertar para os riscos cardiovasculares, hepáticos, renais, além da dependência psicológica. Embora existam formas para minimizar os danos, os efeitos colaterais são inegáveis e devem ser considerados antes de qualquer decisão.
Conhecimento é essencial para você escolher bem, escolher de forma certa e principalmente responsável, né? Afinal, seu melhor, maior bem é a sua vida. Um beijo e até o próximo vídeo.